falar no contexto da terceira CIPIAL, que é o Congresso Internacional dos Povos Indígenas da América Latina, né? Assunto da hora, decolonialidade nas práticas. Você poderia fazer uma ilustração disso para a gente tornar esse assunto mais acessível para as pessoas? Invocar, né, essa dimensão de América Latina, desde que eu tive conhecimento de que nós íamos receber no Brasil e na capital aqui, né, do país, em Brasília, esse Congresso Internacional dos Povos Indígenas da América Latina, a primeira questão que me parou assim foi: que papo é esse de América Latina? Essa construção, né, histórica da ideia de um lugar do mundo que é a América Latina, ela é um produto colonial, né? Escrevendo um texto recente, me ocorreu que a própria coisa de chamar esse continente de América é de uma rendição absoluta a todo o discurso colonialista, porque América vem de Américo, Américo Vespúcio. E quer dizer, veio um veneziano, passou por aqui, né, pegou uma empreitada na Europa, descobriu o roteiro para chegar aqui e explorar esse continente, e a gente homenageou o cara botando o nome dele num continente assaltado. E essas questões práticas, elas me ocorrem só com o enunciado de um congresso de povos indígenas da América Latina, onde quem chama o congresso são os brancos, são as instituições tipicamente coloniais, né? E as instituições que ainda não conseguiram trocar o sangue, de vez em quando elas fazem uma hemodiálise. Elas pegam o sangue de alguém para elas continuar funcionando. Eu acredito que a crise da filosofia, das ciências do Ocidente, elas estão confrontando essas superestruturas com a questão de qual a validade dos seus métodos, qual a validade do seu modo de estar no mundo, de um mundo que está indo para o abismo. Do ponto de vista climático, do ponto de vista político, a gente não tem mais liderança política no planeta, né? As nações, os povos foram capturados por essa coisa do mercado, as corporações mandam no mundo, a maior parte das universidades do mundo inteiro são subordinadas também, elas desenvolvem pesquisas e projetos para atender a dinâmica de mercado, atender interesse de corporações, a ideia de soberania, de autonomia dos povos foi banida, e a maior parte das pessoas, inclusive muitos intelectuais, né, que continuam por aí na cena, produzindo, eles convivem com isso como peixe na água, entendeu? Então nós estamos imersos na colonialidade. Da outra vez estávamos falando entre nós também, né? Na outra reunião, sobre esse documental que nós assistimos Martírio, né? Que é sobre os Guarani e que atualmente agora estão sofrendo igualmente violência, estão sofrendo um monte de coisas e que a mídia não está sacando praticamente nada, né? Se as pessoas se enteram é por uma mídia mais independente e essa memória que estamos falando, essa memória histórica que rememora muitas coisas. Por exemplo, agora lembro uma coisa que fala a Silvia, né? Sobre a academia, né? Agora estamos em um lugar que é da academia, representa a academia, né? Mas ela fala sobre, e hace referência a um intelectual do Equador, né, que fala sobre a necroacademia. Aprender sobre os mortos. O que os mortos fizeram e deixaram, né? Porque, por exemplo, estávamos falando outra vez sobre os dois ativistas que morreram recentemente desquartejados, né? E como essa representação da separação dos corpos, né? Desquartejar os corpos, de forma exemplar, de mostrar aos outros que não tem que seguir na luta, né? Tem uma forma de apagar. De demonstrar poder, de demonstrar poder
y la otra vez estábamos hablando que lo mismo, por ejemplo, eso remite a una forma de, en la época de Bolivia con Tupac Katari, né? Que os espanhóis fizeram a mesma coisa, desquartejaram a ele, que era uma das lideranças do movimento indígena, e eles levaram a cada membro de ele a um lugar, né? E era para mostrar a los indígenas que não tinham que parar com a rebelião, né? E metaforicamente também desde a academia e o teórico é também dessas formas coloniais, né, de conhecimento é também a separação do corpo da mente, né? A forma simbólica do esquartejamento é uma forma metafórica de sentir e de pensar, que são coisas diferentes, né? E uma das coisas que fala a Silvia en el tema de la historia oral y en el tema de la sociología de la imagen y de la pesquisa en sí, es la idea de que no existe una separación, ¿no? Como también ya otros autores que leemos en la aula, ¿no? Falaron, ¿no? No puede existir una separación, no debería existir una separación entre el sentir y el pensar, mas esa separación se hace a partir de los teóricos de racionalismo, ¿no? De Europa, los primeros textos que estudamos, por ejemplo, de Enrique Dussel, que como a partir de Hegel se construyó una idea de Europa como centro, desde una idea racional, de universalidade, y esquecendo la memoria histórica, por ejemplo, de la China, como también como fue un centro del mundo, o deixando a todos los demás como periferia, né? Então, a partir desse racionalismo é que sigue a ideia de civilização e barbárie, né? Então, dos conhecimentos abissais, né? Tudo que está na Europa é o lado de cá, tudo que está para lá é o invisível, né? Tem uma linha abissal que separa e eu invisibilizo, eu não falo sobre isso, ou se aquilo lá eventualmente me incomoda, eu extermino, vou lá e esquartejo. Né? Um pouco esse lugar também dessa dominação que é física, mas que é epistemológica, né? E esse é o grande barato aqui de tudo que a gente tem discutido, assim, né? Os conhecimentos orientais, né? É uma coisa que a gente aprende muito pouco também, assim, dessas correlações. E eu tenho visto que tem muita relação, por exemplo, dessa cosmovisão indígena com a japonesa, imagino com a chinesa também, que eu não tenho muito contato. Mas, por exemplo, eu tenho frequentado agora um centro de tambor de mina, que é uma religião de matriz africana. E tem muita influência indígena, né? Que é mais da pegada do Maranhão, Pará. E aí toda essa relação de natureza e de coletividade de pessoas é algo que está muito presente, assim. E que no cotidiano, assim, que a gente vê, né? Desse lugar, desse entendimento do que é o padrão, né? O normal, tem muito pouco. É louco, né, que esse esquartejamento que a gente já veio falando, né, você trouxe até a questão do Tiradentes, né, Isis e tal, não só o Tiradentes, mas o Tupac Katari, o Tupac Amaru, e eu acho que mais recentemente isso que o Edu trouxe, né, Edu, do Dom Phillips, né, e o Bruno, eu acho que é nítido, assim, o quanto o outro, para essa ideia do branco como universal, como superior, como melhor modelo de vida, então eu esquartejo, né? Eu fatio o outro. E isso aconteceu na história do mundo sempre, e todos eles foram esquartejados, né? O Tupac Katari, o Amaru, seus pedaços foram colocados, né? O do Dom Phillipe e do Bruno não foram publicizados, mas estava dado ali que o corpo precisava ser fatiado, ou seja, a ideia do outro, ela me incomoda tanto que eu preciso fatiar, não pode sobrar nem um corpo inteiro morto, ele tem que ser fatiado, ele não pode nem morrer inteiramente, de tão ódio que eu tenho ao outro, né? O que esse outro representa de insegurança, né? E aí eu lembrei, estava lendo a dissertação de uma colega daqui do Promust, Marina Coraza, que é orientanda da Marília, inclusive,
E ela cita no trabalho dela o Eduardo Galeano falando sobre esquartejamento, né? E aí o trecho é o seguinte: para que a gente escreve se não é para juntar nossos pedacinhos? Desde que entramos na escola ou na igreja, a educação nos esquarteja. Nos ensina a divorciar a alma do corpo e a razão do coração. Sábios doutores de ética e moral serão os pescadores das costas colombianas, que inventaram a palavra sente-pensador para definir a linguagem que diz a verdade. Um sistema de desvínculos, para que os calados não se façam perguntões, para que os opinados não se transformem em opinadores, para que não se juntem os solitários, nem a alma junte seus pedaços. O sistema divorcia a emoção do pensamento como divorcia o sexo do amor, a vida íntima da vida pública, o passado do presente. Se o passado não tem nada para dizer ao presente, a história pode permanecer adormecida, sem incomodar, nos guarda-roupas onde o sistema guarda seus velhos disfarces. O sistema esvazia a nossa memória, ou enche a nossa memória de lixo, e assim nos ensina a repetir a história em vez de fazê-la. As tragédias se repetem como farsas, anunciava a célebre profecia. Mas entre nós, o pior. As tragédias se repetem como tragédias. Galeano, 2002. Tem um jeito de pensar, tem um jeito de viver, tem condições fundamentais para a sua existência e para a manifestação da sua tradição, da sua vida, da sua cultura, que não colocam em risco e nunca colocaram a existência, sequer dos animais que vivem ao redor das áreas indígenas, quanto mais de outros seres humanos. Eu creio que nenhum dos senhores poderia nunca apontar atos, atitude da gente indígena do Brasil que colocou em risco, seja a vida, seja o patrimônio de qualquer pessoa, de qualquer grupo humano nesse país. E hoje nós somos o alvo de uma agressão que pretende atingir, na essência, a nossa fé, a nossa confiança de que ainda existe dignidade, de que ainda é possível construir uma sociedade que sabe respeitar os mais fracos, que sabe respeitar aqueles que não têm o dinheiro para manter uma campanha incessante de difamação, que sabe respeitar um povo que sempre viveu a revelia de todas as riquezas, um povo que habita casas cobertas de palha, que dorme em esteiras no chão, não deve ser identificado de jeito nenhum como um povo que é o inimigo dos interesses do Brasil, inimigo como os interesses da nação e que coloca em risco qualquer desenvolvimento. O povo indígena tem regado com sangue cada hectare dos 8 milhões de quilômetros quadrados do Brasil. Os senhores são testemunhas disso.